Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria poder estar com vocês uma vez mais. Eu gostaria de aproveitar que os irmãos estão em pé, pedir por gentileza que abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Foi lido na introdução deste trabalho. Foi lido a partir do verso de número 11. E eu quero ler a partir do verso de número 4 até o verso de número 9. Enquanto os irmãos acham, eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Confesso que eu já estava com saudade de vocês. A gente aprende a amar, a considerar os irmãos. E Deus é maravilhoso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 4 ao verso de número 8, que vai nos dizer assim: E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhe que não partisse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se havia reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, quando tu restaurarás neste tempo o reino de Israel? E ele lhe disse: Não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até a última parte da terra. Verso 9: E falando estas coisas, vendo-o eles, ele foi levado acima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, que Deus abençoe. Glória a Deus. Eu estou feliz e alegre por esta oportunidade. Minha filha está ali no evento da Almade Sevel, por isso que ela não pôde estar conosco. Estou muito feliz que hoje pelo meio-dia recebi a notícia que 3 jovens da congregação onde estamos pastoreando, que havia há poucos dias conversado comigo sobre o desejo de receber essa promessa, e eu disse: continue buscando. Recebi hoje meio-dia a notícia que eles foram batizados ontem à noite com o Espírito Santo, com fogo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Foi-lhe dado o tema sobre receba o Espírito Santo. E nós achamos por bem de ler esse texto, onde o próprio Senhor Jesus, ele vai, antes de subir ao céu, passar as últimas coordenadas aos discípulos, e dentre essas coordenadas está a promessa do recebimento do Espírito Santo, que é o poder de Deus, para que eles pudessem com eficácia cumprir a missão que lhe havia proposta. Aleluia. Meus irmãos, desde o dia que nós assumimos a congregação, nós paramos um pouco de ministrar, e aí foquemos mais no ensino. Eu ainda brinquei com o pastor Paulo, disse: será que eu sou a pessoa certa para essa campanha? Porque quando se fala
do Espírito Santo, de receber o Espírito Santo, a gente já imagina o poder de Deus, a gente já imagina aquele mover, aquele trabalhar do Espírito Santo. Mas Deus, desde novembro para cá, tem me despertado seriamente uma preocupação na área do ensino, do entendimento. Mas nós vamos tentar hoje pregar e deixar o ensino de lado. Pois bem, quando nós lemos o Antigo Testamento e a gente entra no Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente vai ver que Mateus, Marcos, Lucas, João, eles ainda, se fôssemos olhar direitinho, eles ainda fazem parte praticamente do Antigo Testamento, porque a nova aliança, ela se inicia com a morte de Jesus. Aleluia. Então, a partir do momento que Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, ali começa o Novo Testamento. E praticamente a gente vai perceber isso no comecinho do livro de Atos dos Apóstolos. Ou seja, se fôssemos olhar com bastante atenção, o Novo Testamento deveria se iniciar a partir de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Quando Jesus ele ressuscita e começa a nova aliança. Olhando com essa visão, a gente percebe a importância do Atos dos Apóstolos, desse livro da Bíblia Sagrada. Porque depois do Atos dos Apóstolos, a gente já entra nas cartas paulinas. E se a gente tirar o livro de Atos dos Apóstolos, ficaria meio que vago, ficaria meio que incompleto. Porque na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos, ele serve como uma ponte da antiga adoração material realizada por meio do povo judeu para a nova adoração espiritual por meio da igreja. Então, Atos dos Apóstolos ele é fundamental para ajudar-nos a entender a importância dessa transição de adoração que outrora era material e agora ela está sendo elevada ao nível espiritual. E daí a importância do Espírito Santo estar com a igreja, porque a partir de Atos dos Apóstolos nós vamos estar tratando com a igreja. E o assunto com a igreja não é o mesmo assunto que a nação de Israel. A nação de Israel, o assunto dela é terra. E a igreja, o assunto da igreja é o mundo espiritual. Jesus não prometeu nada na terra para a igreja. Daí a importância da gente entender a importância de termos, de recebermos, de sermos agraciados com o Espírito Santo e consequentemente com os seus dons, com as suas capacitações, aleluia, com a sua força, porque na verdade, sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum. E a igreja na terra, ela tem um alvo. A igreja na terra, ela tem uma missão. Aleluia. O alvo da igreja na terra é alcançar os confins da terra, porque por intermédio da igreja, Jesus Cristo é testificado aos povos da terra. E para que a igreja consiga alcançar o seu ideal, daí a importância do Espírito Santo. Aleluia. Agora, quando nós observamos a Bíblia, desde o começo da igreja, nós observamos que nós, na atualidade, não estamos diferente dos primórdios da igreja. Por que, irmão Geraldo? Porque quando nós lemos a Bíblia, na carta do apóstolo Paulo, mais especificamente, na sua primeira carta, no capítulo de número 5, capítulo de número 15, você vai ver a partir do verso 5 ao verso
verso de número 6, você vai ver que Paulo está narrando este dia. Paulo está narrando esta promessa que Jesus estava fazendo aos seus discípulos antes de ser assunto ao céu. E o apóstolo Paulo, quando ele vai narrar este episódio na sua primeira carta, ele vai dizer que naquele dia havia cerca de 500 pessoas quando Jesus Cristo fez a promessa da capacitação para o cumprimento da missão proposta a elas. Aleluia. E aí, quando nós vamos ler Atos 2, a partir do verso 1 e a partir do verso 2, onde o doutor Lucas, ele vai narrar um fato acontecido. Lucas vai nos dizer que naquele dia do Pentecoste, quando a promessa desce sobre a igreja, havia cerca de 120 pessoas no templo. E eu que não sou muito ruim de matemática, Paulo vai dizer que quem recebeu a promessa foi 500 pessoas. Lucas vai dizer que no dia tinha 120. Então está faltando 380 pessoas. Jogando na porcentagem da matemática, 76% das pessoas que foram agraciadas com a promessa, 76% não alcançaram. Não é diferente de hoje. A promessa não é para mim, porque Joel profetizou que ela é para nós, ela é para os nossos filhos, ela é para os velhos, ela é para os novos, ela vem por meio de revelação, vem por meio de palavra e vem por meio de ação. Ela é uma promessa que é para a igreja toda. Aleluia. Glória a Deus. Mas a pergunta continua, porque poucos na igreja desfrutam dessa promessa, porque poucas pessoas na igreja vivenciam essa promessa. E como é o primeiro dia da campanha, eu quero trabalhar sobre o tema, o segredo para vivenciar a promessa de Jesus. Tu precisa, meu irmão, tu precisa desse poder do alto. Eu não estou falando de você só receber
E a precipitação tem feito muitas pessoas perderem a promessa. E eu não vou culpar nós de um modo geral, porque o mundo tem a sua parcela de contribuição para que a maioria das pessoas sejam precipitadas. Tem pessoas que, se tu falar para ela assim: olha, amanhã tu me lembra que eu tenho um negócio para te contar, a pessoa é capaz de nem dormir, agoniado, afoito, apressado, querendo descobrir, querendo saber o que é isso. Deus grande. A mesma situação. Olha o que Jesus vai nos ensinar. Ele vai ensinar, pastor Paulo, um segredo para receber o Espírito Santo. Aleluia. E o segredo, ele vai nos dizer assim: olha, porque, e tendo se reunido com ele, ordenou-lhes que não partisse de Jerusalém, mas que esperasse. A esperança, a esperança é um segredo para que você possa vivenciar a promessa de Deus para a tua vida. Ei, não perca a esperança, tenha paciência. Fiel é aquele que prometeu. Jesus, ele vai dizer assim, ele vai dizer no verso de número 5: porque verdadeiramente João batizou com água, e vós sereis batizados com o Espírito Santo. Jesus está dizendo para eles: tenha esperança, confia, só não aparta de Jerusalém, fica ali quietinho, tenha paciência. Eu sou fiel para cumprir aquilo que eu tenho prometido. E eu estava prestando atenção nos louvores que foram entoados aqui nessa noite, e a minha alma se alegrou, porque ele nos levou a este entendimento. Quando o irmão cantava dizendo: eu não mudo, 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 o Senhor estava dizendo: tenha paciência, tenha calma, eu sou fiel na minha palavra. Aleluia! Mantenha a tua esperança viva e tenha paciência, meu irmão. Vivemos numa época em que ninguém mais quase se tem paciência, e a paciência é uma virtude que leva você a vivenciar o melhor de Deus para a tua vida e contemplar o trabalhar de Deus por intermédio da tua vida. Há poucos dias atrás eu vivenciei algo parecido, em que eu optei em ter paciência e parar e ficar quietinho, e eu vi, e depois de toda aquela situação, 4 pessoas ligaram para mim e disseram: pastor, olha, agora eu vi que tu tem Deus na tua vida, porque se fosse eu tinha perdido a paciência, mas tu pacientemente me ensinando o que é ser um servo de Deus, fez eu entender que muitas das vezes o segredo para vivenciar o que Deus tem é ter paciência. Aleluia. Glória a Deus. Se tu tem coragem, pode, olha para esse irmão aí do teu lado, Deus fiel. olha para essa pessoa do teu lado, Tu és grande. diz para ela: paciência, meu irmão, Aleluia. paciência. Glória ao teu nome, Deus. Aleluia. Existe um ditado popular que diz assim: quem tem pressa come cru. É um ditado popular, mas faz todo sentido. O
O que tem de gente perdendo a bênção de Deus por causa da agonia, da pressa. E olha o que Jesus diz para ele, oh glória. Deus fiel, aleluia. Talvez não seja a mensagem que tu queria ouvir nessa noite, mas eu tenho convicção que é a mensagem que nós precisamos nessa noite. Porque o que tem de gente querendo a bênção de Deus. Eu me lembro de Joabe. Joabe, a Bíblia vai nos dizer no livro de Samuel, mais especificamente no 1 Samuel. Joabe agora tem que dar uma notícia para o rei, que Absalão, teu filho, está morto pelo exército dele. Joabe sente o peso de transmitir essa mensagem para o rei e diz para Ainás: Ainás, tu não vai levar essa mensagem. E Ainás era o mensageiro. Joabe diz para Ainás: Ainás, quem vai levar essa notícia vai ser Cusi. Ainás fica inconformado e diz: não, Joabe, deixa eu levar a mensagem. Joabe: não, tu não está preparado. Ainás insiste: deixa eu levar, deixa. E nisso Cusi sai para levar a mensagem. O texto diz que ele sai daquele batidinho, sabe aquele pique. E de tanto Ainás perturbar Joabe diz: então vai. A Bíblia vai nos dizer que Ainás pega o caminho da planície e sai correndo. Chega primeiro do que Cusi no palácio real. Davi olha e diz assim: está vindo alguém aí. Abre o portão, é notícia. De repente chega Ainás primeiro do que Cusi. Davi diz: o que aconteceu? Ainás diz para ele: olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu vi um alvoroço lá, e eu vim correndo te trazer essa notícia. Não resolveu nada. Davi diz: fica do lado, e está vindo um outro lá. Aí vem Cusi naquele batidinho, sabe? Aleluia. Mais tranquilo, mais confiante. Glória. E ele chega. Quando chega, Davi diz: o que aconteceu? Cusi diz: olha, rei, o Senhor Deus nos entregou em nossas mãos o inimigo que nos afrontava. Davi entendeu a mensagem e foi lamentar a morte de Absalão. O que eu quero dizer com isso, irmão? Tem muita gente que tem chamada de Deus. Eu não estou saindo do contexto. O contexto, Jesus está indo para o céu, mas está preocupado com a missão dos seus seguidores na terra e promete para eles uma capacitação do alto, promete poder, promete autoridade, promete força, porque poder significa força. Jesus promete força, mas o pedido de Jesus é paciência. Não se ausente de Jerusalém, espera, porque é eu que estou prometendo aquilo que João lá atrás já havia falado, que eu enviaria. E a Bíblia vai nos dizer que quando o Espírito Santo desce, só tem 120, 380 se ausentaram de Jerusalém, perderam a promessa e não cumpriram o propósito de Deus. Ei, se tu quer vivenciar o que Deus tem para a tua vida, pacientemente mantenha a sua esperança viva, mantenha a tua esperança acesa, porque Satanás está aí roubando a esperança de muitos por falta de paciência. E é uma necessidade tão séria hoje em dia, tão séria, que quanto mais o tempo passa, menos paciência o povo tem. É tanta falta de paciência que, se nós
noite é capaz de nós voltar para casa e não pagar a luz. É tanta falta de paciência que a mãe não sabe mais escutar o filho sem gritar, sem dar uns tapas ou fazer promessas estrondosas, dizendo que foi criatura de novo. É tanta falta de paciência que já tem marido que não escuta esposa, esposa que não tem paciência para escutar o marido. Segura aí, que eu tenho uma mensagem de Deus para ti nessa noite. A promessa está de pé, mas Jesus primeiro preparou os seus seguidores, dizendo: olha, paciência, meu servo, paciência, não sai de qualquer maneira, não vai de qualquer maneira, porque a missão é grande, a missão é séria, é tanto como Jesus não estava limitando o tempo. Jesus estava dizendo: olha, ao mesmo tempo que tu fará aqui, alguém fará lá, e a obra vai prosseguir, porque a obra não pode parar. Mas paciência, Glória a Deus. paciência, paciência, minha irmã, Grande é o teu nome. paciência, minha irmã, Aleluia. paciência, minha irmã. Oh, Maravilhoso glória, Deus. Aleluia. oh, glória, paciência. Tem casamento sendo destruído por falta de paciência. Tem lares sendo destruídos por falta de paciência. Tem filhos sendo perdidos por falta de paciência. Lembra do pródigo? O pródigo achou que não estava bom. O pródigo achou que não estava bom e foi-se embora. Foi fazer do jeito dele. Foi viver do jeito dele. Quebrou a cara. Deu tudo errado. E quando estava lá no poço, ele lembrou: eita, lá na casa de papai, até os empregados têm o que comer. Mas a falta de paciência levou ele a se ausentar e não conseguiu vivenciar o que o pai tinha reservado para ele. Deus grande e fiel. Aleluia. Segredo para receber o poder do alto é paciência, irmão. Aleluia. Eu não sei quanto tempo tu está orando, mas tenha paciência, continua orando. Aleluia. A recomendação de Jesus é: não se ausente, ou seja, não pare, Glória. não se afaste, não desanime, não se ausente de Jerusalém, continua em Jerusalém. Ai, irmão, mas não está fácil, porque eu tenho um chamado de Deus, eu sou um escolhido de Deus. Oh glória, eu falo isso e me lembro de uma certa aprovação ministerial que eu passei, em que o ministério resolveu me privar de fazer tudo que eu fazia na igreja, sem me dar uma justa causa, sem me explicar o porquê do afastamento. Simplesmente disseram: tu não vai fazer mais nada. E eu fiquei ali naquele banco 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o que mais me frustrava é que todo mundo vinha perguntar para mim: por que tu não está trabalhando? Por que tu não está fazendo nada na igreja? A gente te conhece, você é ativo, você é envolvido. E eu não sabia explicar nem o porquê que eu estava naquela situação. E quando deu 6 meses, eu fui perdendo a paciência, e um dia eu agarrei um toco do portão da minha casa e disse: Deus, tem misericórdia de mim, fala alguma coisa comigo, porque eu não sei mais o que fazer. Naquela noite, sabe o que Deus falou comigo? Não arreda o pé, paciência, não arreda o pé, não muda de cidade, não muda de igreja, continua vindo para a igreja, que eu vou te levantar, eu vou te honrar neste lugar, e na hora que eu te erguer, eu te tiro daqui por um período de tempo. E assim Deus fez. Eu aguentei mais 6 meses com paciência. De repente Deus soprou meu nome no ministério,
Eu sei que tem hora que dá vontade de fazer como esses 380. Ah, quer saber de uma coisa? Já se passaram 10 dias. Porque Jesus ressuscita no primeiro dia da primícia, festa da primícia. Ele é a primícia dos que dormem. Aleluia. Depois Lucas vai nos dizer que ele ficou 40 dias ensinando os discípulos. Aleluia. E aí no Pentecoste, 50 dias depois, no Pentecoste o Espírito Santo desce. Então de 40 dias para 50, 10 dias. Aleluia. 10 dias. Deus fiel. Eles não aguentaram esperar. Aleluia. Oh glória. Grande é o teu nome, Deus. Eu não sei há quanto tempo tu está esperando, Tu és fiel, Senhor. Aleluia. mas Jesus foi bem claro para os seus seguidores. Não se preocupa com o tempo, com a estação que o Pai estabeleceu pela tua vontade. Jesus está dizendo para eles: não olha para o tempo, porque a vontade é dele. Não olha para o tempo, porque a vontade é dele. Quando ele diz isso, não olha para o tempo, porque a vontade é dele. Ele reforça essa fala, dizendo: João já falou e eu volto a falar. A promessa está de pé. Se tu não entendeu, eu vou traduzir em português mais simples para tu entender. Ele não esqueceu do que ele te prometeu. Ele não esqueceu da chamada. Ele não esqueceu do propósito. Ele é fiel para cumprir para com a sua promessa. O apóstolo Pedro chega a dizer que ele não retarda, ou seja, ele não esquece. E Pedro ainda diz ainda que nós achamos que ele, aleluia, esqueceu. Ele cumpre com a sua promessa. Ele é fiel na sua promessa. Ele vai chegar na hora certa, no momento certo, sobre a tua vida, e tu vivenciarás aquilo que ele tem para a tua vida. Mas não saia, não arreda o pé, não muda. Paciência, meu irmão, paciência, minha irmã. Tem mais um passo, pastor. Mas eu não aguento mais caminhar, rasteje, mas não para, porque Deus está contando com você. Há uma missão sobre a tua vida. Há um propósito para com a tua vida. Se fosse olhar para a tua família, se fosse olhar para os teus amigos, tu nem aqui estaria. Mas Deus poupou a tua vida. Deus guardou você. Deus guardou, vou falar de novo para tu entender. Deus guardou você por causa do propósito dele para com a tua vida. E para que tu cumpra o propósito dele, tu precisa da força dele, da graça dele, do poder dele. Então continua, porque de repente, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai nos dizer: de repente desceu do céu um som como de um vento. Oh, glória! Aleluia. Glória a Deus. Grande é o teu nome. De repente, o de repente é incrível. Glória a Deus. É incrível o de repente, porque chega às vezes na hora que nós não pensamos. Olha que interessante, quando a gente começa a olhar para esse de repente, essa descida, nós vamos ver que quando o Espírito Santo desce, todo mundo está na igreja reunido, mas está todo mundo sentado. Aleluia. Porque o normal seria estarem todos ali orando, buscando. Mas nós estamos na época, na plenitude do Espírito. E na plenitude do Espírito as coisas não saem como a gente quer, porque aí já quem manda é Ele, a ordem é dele, o trabalhar dele, o agir é dele. Ai, Deus. O texto vai dizer que de repente o Espírito Santo chegou. Glória. E eles estavam sentados. Aleluia. Oh glória! Fiel Deus. Tu és santo, Pai. Eles estavam sentados verdadeiramente.
mas estavam em Jerusalém. Aleluia. Eles estavam cansados, talvez por causa da canseira de estarem orando há vários dias. Resolveram sentar. Eles estavam sentados, uma postura que não é normal de você estar na presença de Deus, porque geralmente quando se fala de estar na casa de Deus, na presença de Deus, a gente já se espera uma postura de reverência, e quando a gente lembra dessa palavra reverência, a gente já traz à mente a questão de se encurvar, de se ajoelhar, de se render. Só que o texto nos diz que eles estavam sentados, mas na casa, mas na casa. Ei, talvez tu esteja nessa posição, não na posição que talvez tu queria. São tantas coisas acontecendo, talvez tu já sentou, mas não sai da casa, mas não sai de Jerusalém, não arreda o pé, porque o de repente dele pode chegar para você hoje, e tu sair daqui revestido, capacitado, cheio de poder e de autoridade para fazer aquilo que ele tem lhe chamado para que seja feito. O nosso horário já se avança, e eu não quero estender muito, mas eu quero dizer para você que o segredo para tu receber é manter a paciência e guardar a esperança. Paciência é algo interessante. Eu costumo dizer, pastor Paulo, que paciência é a junção de duas palavras: paz e ciência. Ciência é conhecimento. Quando tu tem conhecimento, tu consegue ter paz. Irmão, isso é bíblico? É. Jó, na sua maior provação, ele disse assim: eu sei, conhecimento, que o meu Redentor vive. E esse conhecimento trouxe paz para ele. Glória! Oh, glória! Aleluia! Tanta paz que quem estava em volta dele, por não ter o conhecimento que ele tinha, não entendia, se desesperava. Lembra da mulher dele? Sem entender o que estava acontecendo, disse: homem, amaldiçoa teu Deus e morre. Só que Jó tinha paciência. E Tiago, no capítulo 5, ele vai mandar nós seguir o exemplo de Jó, ter paciência nas provações. Paciência, paz e ciência. Conhecimento que te proporciona paz. Ô irmão, coisa boa é quando tu tem paciência. Eu me lembro que há poucos dias alguém disse para mim assim: pastor, eu tenho medo de morrer, não vou mentir para o senhor. Eu disse: sério? Ela: sério. Eu disse: pois fique sabendo você que o que eu menos tenho medo nessa terra é de morrer. Ela estralou um olho assim e disse: mas por quê? Eu disse: porque eu sei para onde eu vou e sei o que me espera. Ela olhou para mim e disse: como eu queria ter essa esperança, como eu queria ter essa certeza. Eu disse: é simples, peça para o Espírito Santo. Talvez tu entrou aqui dizendo: Senhor, fala comigo, nós vamos falar de derramar do teu Espírito. Ô irmão, mais importante do que falar em língua é ter paciência para controlar a língua. Aleluia! Glória ao teu nome, Deus. Mais importante do que profetizar é você temer ao Deus da profecia. Verdade, Deus. E pacientemente fazer do jeito dele. Glória ao
Não perca a tua bênção. Não perca a promessa. Diz respeito a vós, diz o apóstolo Pedro, refalando o que Joel já havia falado. A promessa diz respeito a você, mas não deixa a falta de paciência roubar a tua esperança e fazer com que você não vivencie o que Deus tem para a tua vida, porque Deus tem um propósito para com a tua vida. E se tu perguntar para mim, será? Eu digo, não é será, é Bíblia. A Bíblia vai nos dizer, Isaías 43, verso 7, que Deus fez o homem para a sua glória. O propósito de Deus é, por intermédio da tua vida, ser glorificado. E Ele só consegue ser glorificado se tu andar de acordo com a vontade dEle. Eclesiastes vai nos dizer que Ele tem um tempo e um propósito. Deus tem um propósito com você. E para que tu vivencie isto, tu precisa, aleluia, ter paciência. Deixa eu te contar um testemunho vivido. Há poucos dias atrás, a minha filha, pela terceira vez, recebe a profecia de Deus, dizendo que ela foi escolhida no ventre para ser missionária. E há poucos dias ela veio dizer para mim: pai, o que o Senhor me aconselha que eu faça na minha carreira profissional? Eu disse: minha filha, você sabe do propósito de Deus para a tua vida. Escolha uma profissão que não venha dificultar o propósito de Deus para a tua vida. E estude, e trabalhe, e espera com paciência. E eu, com lágrimas nos olhos, disse: tu vai para a missão. Ela começou a chorar e entendeu. Eu disse: paciência, vai chegar a hora, vai chegar o tempo. Irmão, olha, e eu já finalizo por aqui. Jesus está falando para os discípulos a respeito do poder que Ele enviaria para eles cumprirem a missão. Eles, sem paciência, já começa a dar as cartadas, dizendo: Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai fazer o que prometeu para nós, assim, assim, assado. Jesus disse: calma, primeiro fique em Jerusalém. O Pai tem a vontade dele. Glória a Deus. Eu quero finalizar, já está dando 9 horas, pastor. Não me disse até que horário, mas eu creio que é 10 horas. Eu tenho 6 minutos, se eu não estou vendo errado. Deixa eu tirar o óculos que é melhor. Vamos se colocar de pé. Eu quero orar nessa noite. Deus fiel. E a minha oração é para você, irmão. Escute bem. Para você que sabe do propósito de Deus para a tua vida. Não foi essa mensagem, essa só reforçou. Mas você sabe do propósito e do teu chamado. E agora escute antes de tu vir. E tu quer que Deus te dê esse poder do alto, para que tu consiga cumprir com excelência a missão que Ele propôs para a tua vida. Eu quero orar por você. Para você que sabe que tem um propósito